Pearl Grimm. Livro 1. As sementes do conflito. Capítulo 1. Intrusos em Groth. Yonshvals cheirava o ar denso daquelas planícies que pareciam não ter fim. Vivera todos os anos da sua tenra idade de 20 primaveras nas altas montanhas de Groth, terra fria dos humanos, e fora lá obrigado a viver exatamente por não ser qualquer um. O rei Arthur o Lírico, apesar de implementar uma conduta brutalmente religiosa no povo das altas paisagens, tinha algumas decisões liberais quanto aos seus cidadãos. Qualquer homem livre poderia abandonar Groth sem motivo aparente e migrar para outras paisagens mais baixas. Não obstante, Arthur sabia bem que homem ou mulher alguma não conseguiria sobreviver em qualquer outra parte. Se fugisse para norte, o popular do Groth correria demasiados riscos contra os Demoks que habitavam nas montanhas do Desvario. A guerra persistira entre os dois povos desde que os filhos de Llútharius tinham sido considerados oficialmente blasfemos. O povo de Groth, fanático religioso e tendo fé em Godrol, criador do mundo ad imaginem, declarou guerra aos inimigos da Cidade de Ouro. Mas o coração do homem é fraco. Tendo as montanhas do Desvario como principal centro de refúgio, os homens das montanhas foram tomados pela força vingativa de Hellar. Agora, o que outrora fora um bem fundiário do ser humano, era a sua tumba. Mas nem só para norte o perigo se virava. Se ocorresse na mente incauta de um grothiano viajar desalmadamente para leste, poderia ter um encontro imediato com os Snapois, habitantes de Jinglebreast. Povo perigoso, era certo. A temível e dúbia mescla entre Angogs e Demoks. A mistura entre o bem e o mal. Por isso, talvez os Snapois tivessem tendência para cumprir as condutas dos dois lados. Eram idênticos a cobras, diziam as histórias contadas à lareira para as crianças. A sua língua bífida soltava faíscas de nervosismo e sarcasmo, mas, no entanto, o seu coração era demasiadamente justo. Caso apanhassem um ser de uma outra raça no seu recôndito sagrado Jinglebreast, tratavam-no com justiça quanto ao motivo da sua visita. Caso fosse um invasor ou um espião de uma elite inimiga, seria prontamente executado. Mas em caso se tratar de um diplomata que procurava fazer uma aliança ou um viandante que procura calor e abrigo, será tratado com hospitalidade, ainda que seja fria. Por serem frutos de uma junção neutra, os Snapois acabavam por ser extremamente inflexíveis quanto às suas normas, pelo que era necessário haver provas de que o tal intruso fosse inocente. Caso contrário, aguardava-lhe a execução por decapitação. Finalmente, a incerteza do seu destino abundava também para o homem que se aventurasse para sul, onde se situavam os áridos desertos amarelos, capital da outrora grande civilização que ficara conhecida como o Império Amarelo. Mas os tempos mudam as mentalidades, e por serem ateus quanto a Godrol, e após terem passado demasiadas disputas com os religiosos de Groth, Llútharius acabou por aniquilar a cidade inteira de Ramses com o seu séquito de Angoks corruptos. Foram cometidas tais atrocidades contra o povo do Sul que durante centenas de anos nada se ouviu falar do mesmo. Mas no verão do ano 425 do segundo milénium, a civilização voltou a reconstituir-se, apoiando-se em valores ancestrais. Vários generais de guerra lideravam assim o povo nómada que vagueava pelos desertos amarelos, agora sob a bandeira do Império Púrpura. Mas não existia imperador. Há muito que a linhagem fora quebrada e era agora necessário existir um novo regente que aglutinasse as várias tribos de purpúreas numa só. Mas o povo dos desertos escaldantes preferia manter a paz e por isso os vários generais não criavam debates entre si. Viviam em paz com eles próprios e com o mundo. No entanto, os traumas do antepassado confronto bélico entre o Império Amarelo e Groth faziam que qualquer homem das montanhas que entrasse nos seus terrenos fosse automaticamente banido novamente para norte. E assim, o ser humano grothiano não tinha por onde escapar, apesar de ter a total liberdade de o fazer. E isto incentivava o povo a adorar o seu rei Arthur, mas havia, no entanto, um que não lhe era devoto. Yonshvals não era do povo, era aristocrata. Era o próprio filho de Arthur e não via por que razão seu pai deixava todo o seu povo emigrar, menos os membros da casa real. O Lírico respondia-lhe frequentemente que era a melhor forma de garantir que a linhagem hereditária ao trono das níveas montanhas se mantinha, pois nenhum Demok Snapois ou Purpúrea o trataria de modo diferente só por ser um aristocrata. Não, o seu lugar era em casa, perto da lareira quente e das aias da corte. Mas o jovem Ion não se conformara com a ideia, e após ter esperado 3 anos, partira finalmente em aventura por nações desconhecidas. A guarda real de Groth
Já o procurava havia 3 semanas, tempo que distanciaria o local atual do príncipe da cidade capital, Bier. Jon encontrava-se na Tria de Convergência, um local que fazia fronteira entre o Groth, Jinglebrecht e os Desertos Amarelos, batizado assim por fazer convergir as 3 paisagens distintas do continente. O príncipe observava as secas dunas das terras do Império Púrpura a uma distância de centenas de quilómetros e bastava-lhe olhar para a esquerda para apreciar a entrada para a densa floresta do Schnappoi que se estendia a poucos metros de si. Tinha descido as altas elevações naturais de Groth para se encontrar agora naquelas planícies onde faltava a vegetação e onde o solo áspero abundava. Cheirava algo no ar. Andava a persegui-la por uma semana, mas nunca a encontrara. Se dissesse na corte que tinha visto uma nas terras de Arthur Schwartz, provavelmente algum duque teria uma apoplexia. Eram raras as da sua espécie, mas impossíveis de encontrar em terras de humanos. Era uma besta de Maldar, aquela ilha maldita que fazia fronteira com o mundo Adotopium, o mundo imaginado pelos mortais. Os cabelos negros de Jon saboreavam o vento, provavam da sua essência. Os seus olhos, da mesma cor, pequenos, observavam o horizonte com afinco, e o seu nariz, também ele de pequenas dimensões, cheirava o ar pérfido daquela terra. Não obstante, a infecta fragrância não exalava dos inúmeros poros do solo morto, mas daquela criatura em específico. Uma bruxa. Jon foi rápido. Ouviu um grave grunhido atrás de si e prontamente espetou a sua espada de ferro nas entranhas do animal. Retirou rapidamente a lâmina do ventre do urso e afastou-se para que o seu enorme corpo castanho escuro se aplacasse contra o chão. Jon olhou por alguns segundos para o cadáver do gigantesco urso e depois voltou a sua face para as montanhas, local de onde aquele enorme animal viera. Mataram um urso enrado. Era o 6º desde começar a perseguir a besta de Maldar. As bruxas eram habitualmente espíritos representados por sombras negras que se alimentavam do ódio que existia dentro dos seres humanos. Alguns reis da antiguidade acreditavam que administrar a interiorização de uma bruxa em alguém iria fazer com que todos os sentimentos negativos se desvanecessem do coração dessa pessoa. Mas mal o espírito maligno abandonasse o corpo do seu hospedeiro, este começava a ser bondoso em demasia, mais até que um Angok, levando várias vezes ao suicídio do mesmo por ter desiludido alguém. Mas as bruxas, apesar de se alimentarem da cólera humana, poderiam se hospedar em qualquer corpo de outro animal mortal. Naquele caso concreto, a bruxa que o príncipe grothiano procurava durante a última semana tinha encarnado num urso das montanhas. Os ursos eram sagrados para o povo de Groth. Acreditava-se que o primeiro humano a ter sido posto no mundo ad imaginem pela mão de Groll Todo-Poderoso teria sido amamentado por uma ursa. Venerando os grotescos animais, qualquer grothiano seria punido ao matar um, mesmo que fosse para a sua sobrevivência. Mas Jon Schwartz não era religioso de todo. Acreditava em Godrol apenas como um ser de elevado caráter e digno de respeito, mas não como o criador da humanidade. Talvez até se desse bem com o povo do Império Púrpura. Por isso, matar 6 ursos era-lhe completamente indiferente, assim como matar qualquer animal racional. Qualquer, menos a sua companheira de vida. Kathy era uma loba das Montanhas Brancas, zona geográfica a norte de Bier. Naquele momento, o canino de pelo negro e branco e de olhos azuis claros analisava o corpo do urso a que o príncipe das gentes da montanha acabara de tirar a vida. Jon olhava para as colinas repletas de neve, enquanto puxava a sua capa feita inteiramente com pele de rebosa. O seu nariz recebeu um cheiro nauseabundo vindo do pequeno aglomerado de pinheiros mansos sem folhas que se estendia pelo lado esquerdo da montanha. — Kathy, por aqui! — chamou Jon na sua voz clara, e a loba seguiu-lhe os passos. As suas botas de couro afundavam-se na neve que começava a dar lugar ao solo seco à medida que retornava à sua marcha para nordeste. Cada vez lhe cheirava mais a morte. As bruxas libertavam uma fragrância igual à de um cadáver em decomposição, pelo que era razoavelmente fácil detectá-las nas proximidades, caso não existisse nenhum morto no local. E ali não existia certamente nenhum morto. Jon sabia que não existiam intrusos em Groth, não pelo menos ali, no sul da sua região de natividade. A segurança no norte, que fazia fronteira com as montanhas do Desvario, só era assegurada pela enorme muralha que Barthur, o Bravo, pai de Arthur e avô de Jon, mandara construir no século VII do segundo milénio, de forma a fazer com que os fluxos de Demox permanecessem no norte. O único herdeiro do trono de Groth embrenhava agora pelo diminuto pinhal seco, juntamente com Kathy.
O cheiro aproximava-se. A fragrância era cada vez mais intensa. Jon deparou-se com uma clareira onde era possível distinguir-se uma manada de ursos pardos que o fitavam neutralmente. A cabra da bruxa tinha-se escondido no meio deles. De onde provinha mais intensamente o cheiro? Gradualmente, Jon começou a ouvir uma voz sibilante provinda da manada. Estúpido Grofiano! O príncipe olhou em sua volta para tentar perceber a origem exata da voz. Começou a aproximar-se da manada. Mesmo que não tivesse receio algum de ursos, estes eram naturalmente amistosos para com o povo das montanhas, pelo que o deixaram passear-se pelo meio deles. À sua passagem, Shval se passava a mão pelo pelo dos seus irmãos bestiais. Não me vais encontrar, asco de humano. Já penetrei demasiadamente o lúgubre do coração do teu animal. Ele é uma besta, mas está com medo. Medo de ser devorado por mim. Estúpido Grofiano! A voz parecia aproximar-se do ouvido de Jon. O herdeiro de Groth olhou interessadamente para um espécimen em particular. O cheiro que dele exalava causava-lhe uma sensação de azedo nas narinas. Quando Jon se aproximou, o mamífero começou uma vagarosa marcha para se distanciar do grupo, e à medida que os passos de Shval se aumentavam de velocidade também as enormes patas do urso usufruíam. Mas a marcha demasiado rápida do animal fizera com que Jon desistisse da perseguição. Assobiou e falou no meio do branco da neve. Kathy, apanha! A loba das Montanhas Brancas iniciou uma prodigiosa corrida em direção ao hospedeiro da bruxa. Os caninos do norte grothiano eram célebres não só pela sua inteligência elevada, como também pela sua força e velocidade. Com celeridade, Kathy continuou a perseguir o urso pardo até os seus dentes cravarem na pele do monstruoso animal, causando a sua queda instantânea. Jon acorreu rapidamente ao local desprovido de qualquer vegetação e preparou-se para executar o golpe mortal quando a voz sibilante da bruxa hospedeira se fez ouvir uma vez mais. Eu vou envenená-lo por dentro, humano nojento. O teu querido animal sagrado vai sofrer. Isto, o urso começou a contorcer-se em inúmeras dores. A bruxa estava a corroê-lo por dentro. Jon observou que o mamífero gradualmente se punha em pé para encontrar abrigo debaixo de um grande tronco que se encontrava ali por perto. O príncipe seguiu lentamente e, por fim, deu-lhe o golpe de misericórdia. Quando uma lâmina atravessava o coração do hospedeiro, a bruxa seria expelida do corpo involuntariamente, e este caso não foi exceção. Uma sombra negra encontrava-se debaixo do tronco, em cima do cadáver do animal. Repentinamente, a sombra atirou-se para Jon, mas acabou por se desfazer em cinzas quando saiu de debaixo do seu abrigo. Luxo lar. A única coisa que era completamente letal contra as bruxas, uma vez que estas, sendo expostas à iluminação natural, tornar-se-iam automaticamente em cinzas.